E agora o nosso assunto é saúde bucal dos bebês. Sobre isso eu converso com o coordenador da Clínica do Bebê da FOA, Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Unesp, o Dr. Robson Frederico Cunha. Os Estados Unidos adotaram recentemente algumas novas regras para a higienização bucal infantil. Como é que está a nossa situação aqui no Brasil, aqui pertinho da gente em Araçatuba? Muda alguma coisa também ou não? Não vai mudar. Até porque a mudança que eles estão preconizando em relação não é bem na técnica da escovação, é mais na questão da faixa etária, alguns produtos utilizados para a escovação. Eles designaram isso, mas essas mudanças nós já realizamos aqui no Brasil, especificamente em Araçatuba, já há um tempo atrás. E quais são essas técnicas? Na verdade, como eu disse para você, não é a técnica. É a utilização de materiais. É a utilização em determinadas idades, faixas etárias, que é a precocidade, você passar a cuidar dos dentes do paciente numa fase mais precoce. E qual é essa fase? É a fase dos bebês. A partir de quantos meses, digamos assim? Ou na barriga da mãe já pode cuidar também? Porque a Associação Dentária Americana, até um certo tempo, ela preconizava que a primeira visita ao dentista deveria ser aos 3 anos de idade. Isso já há algum tempinho atrás. Depois eles alteraram para 1 ano, tornando mais cedo a primeira visita. Nessa época que eles determinaram isso, aqui no Brasil, nós já fazíamos essa realidade ser o bebê ingressar no programa até 6 meses, quer dizer, bem antes, no primeiro semestre de vida. E agora eles estão detectando isso. Então, nesse aspecto, o Brasil está à frente desses movimentos que estão ocorrendo lá. Tá certo. E não é por pouco tempo, não. E qual a importância dessa precocidade, né? De tratar mais cedo ainda a higiene do bebê, ou de cuidar da higiene do bebê mais cedo ainda? Se antes era com 1 aninho, agora com 6 meses, qual que é a importância disso? A importância é o estabelecimento dos hábitos. Porque a gente parte do princípio que o bebê nessa fase de vida, primeiro semestre, e até um pouco mais, né? Não tem estes 2 tipos de hábitos estabelecidos, que são dieta e higiene. 2 tipos de hábitos. Hábitos de dieta e hábitos de higiene. Esses 2 hábitos ainda vão mudar muito, porque o bebê, a alimentação dele é líquida, logo mais será pastosa e depois sólida. Né? E a higiene também, porque ele não apresenta dentes nessa primeira fase de vida. Né? Por isso, a orientação de que se busque antes da erupção antes do nascimento do primeiro dente. Entendeu? E aí você pode, o profissional, junto com a família, os pais principalmente, fixar os hábitos que normalmente eram fixados aos 3 anos, quando a criança ia por primeira vez e já tinha dentes, já tinha problemas instalados. Quer dizer, a gente passava só a fazer o quê? Tratamento. Hoje a gente faz o quê? Prevenção e educação. Tá certo. E quantos bebês vocês atendem lá na clínica da FOA? Por mês, uma média de 500 bebês. 500 bebês no mês. É um número razoável, né? Nós estamos com... Hoje a Bebê Clínica vai fazer 18 anos em agosto. Já temos aproximadamente 6.500 pacientes que passaram por nós. Nossa. E é interessante que eles ficam com nós até os 4 anos na Bebê Clínica e depois eles são referendados, encaminhados para um outro setor da faculdade, que também é lá no campus, na rodovia, e permanecem conosco até o fim da primeira década. Olha! Então, há uma palestra inicial, né, que eu costumo dizer aos pais, olha, seus filhos vão passar a primeira década de vida conosco, cuidando dos dentes. Então, os resultados em termos de porcentagem de prevenção são muito elevados. Era isso que eu ia perguntar agora. Vocês têm algum estudo que mostre a eficiência desse trabalho de vocês em comparação com quem não tem esse tipo de acompanhamento desde bebê? Temos. Para você ter uma ideia daquela pergunta inicial que você fez, nós temos esse estudo e ele já não é muito novo. Entendeu? Você vê como a gente já se preocupou com isso lá atrás, mas mostra que nessa primeira fase do programa, do atendimento odontológico para bebês que vai até os 4 anos de idade, é em torno de 92%. Ou seja, de cada 10 crianças, 9
vão chegar a essa fase sem ter tido problema. Olha. E o problema que eu digo pode ser cárie, pode ser um problema gengival, não é só cárie, né? E depois na segunda fase do programa, que se estende até aproximadamente 9 anos e pouco, isso daí vai em torno de 75%. De cada 10 crianças, 7 crianças e meia, né, se pode se dizer assim, vão chegar lá nesta fase sem grandes problemas. Certo. Agora, a outra estatística vocês têm também de quem não passa por esse tipo de atendimento? Normalmente, isso daí cai pela metade. Vixe. Cai pela metade, tanto no aspecto da primeira fase quanto da segunda. Na segunda, ainda mais, porque a criança, a partir dos 5, 6, 7 anos, né, chegam os dentes permanentes, né? Então, a criança com 9 anos, ela vai ter aproximadamente 24 dentes na boca. Então a chance dela ter os problemas é muito grande, principalmente se não trabalhou naqueles hábitos, os 2 tipos de hábitos que eu me referi a você. Ô Robson, e outra coisa, em relação ao que é feito lá na clínica, como é que vocês atendem um bebê? Como é que vocês trabalham? Eu acho que isso é o grande diferencial, extremamente simples o trabalho. E eu acho que é para isso que todos os coordenadores de saúde precisavam se atentar, porque é um trabalho muito de base, né? A gente simplesmente recepciona o paciente, o trabalho é de orientação, quer dizer, o investimento é no ser humano. É mais importante, vai haver por parte da saúde um investimento mais na pessoa, no preparo dela, do que nos recursos até materiais para o trabalho. Pra você ter uma ideia, o que a gente usa para fazer esse trabalho nessa primeira fase, até os 3 anos, é cotonete, gaze, flúor e água oxigenada. Nossa, bem simples. Quer dizer, são coisas assim que seria um investimento muito simples, não é? Para um resultado tão importante. Então o bebê, quando chega nessa fase, a sua pergunta aí, a gente faz um trabalho mais de orientação e manipulação da boca do bebê para quê? Para ele acostumar com isso. Para ele não ter medo de dentista lá na frente. Para ele saber que tem uma hora do dia, assim como a mamãe limpa o bumbum, limpa também a boca. Entendeu? E em casa ela também faz isso. Ela é orientada a fazer também. Porque ela tem retornos. São 4 retornos ao ano. Certo. Às vezes nós, dentistas, vemos o bebê mais do que até o médico pediatra. Então nós temos condições de fazer uma ação integral no bebê. É muito comum a gente, embora não vai atuar, mas a gente se preocupar com a saúde integral do bebê, e tem coisa que tem reflexo na cavidade bucal. Certo. Agora, vamos falar de outra coisa em relação ao uso da chupeta e ao dedo, que é bastante comum. Como é que vocês orientam os pais? O difícil é tirar o dedo, né, doutor? É difícil. São hábitos assim que têm, às vezes, razões difíceis de se estabelecer. O interessante é que a gente orienta os pais para eles tentarem perceber a etiologia do problema. O que provocou, né? Normalmente, a criança nasce no hospital e a gente já leva, né, o kit, né, como a madeira, com chupeta. Então, fica difícil você remover um hábito que fica tão cedo instalado, não é? E tem crianças que até não desejam que ela tenha as suas necessidades de sucção satisfeitas na amamentação natural, mas mesmo assim, às vezes os pais, às vezes os avós, né, falam, oferecem. Então, nessa fase de 0 a 3 anos, estando o hábito, seja de dedo ou de chupeta instalados, é relativamente difícil de remover. Nós só vamos conseguir a hora que a criança começar a ter o quê? Entendimento, não é? E ela, em primeiro lugar, desejar remover o hábito. Porque a gente vê, às vezes, casos de bebês que no útero materno já chupavam o dedo. Já nascem com o hábito. Agora, o que leva um bebê a chupar dedo? É uma fase oral, nós sabemos disso. Tudo coloca na boca, né? Mas será que existem outras repercussões, até psicológicas, emocionais, do tipo: esse bebê foi querido na gestação? Pode conduzi-lo a outros distúrbios que provoquem não o hábito de chupar o dedo como uma questão simplesmente de um hábito, e sim, às vezes, como uma necessidade até emocional, né? Carência. Por isso, é complexo o problema. Agora, no caso da chupeta, deve-se evitar a orientação para que se sim, evite. sim. Qual que é o prejuízo do uso da chupeta? Normalmente, está relacionado com a formação dos
arcos dentários, que é o local onde os dentes são fixados, que é o maxilar superior e o maxilar inferior. Normalmente, então, a criança que tem esse hábito, como essa fase da vida da criança, esses ossos, são ossos, né? Eles são ainda, vamos dizer assim, com uma consistência ainda muito, vulgarmente falando, borrachoide, né? Esse hábito que é frequente, você imagina uma força de uma sucção, a mãe que amamenta sabe o que eu estou dizendo, significa que então essa frequência sendo intensa provoca alterações na forma que eles vão se preparar para receber os dentes. E aí você tem os problemas de falta de espaço, e vão ter que, esses pacientes logo mais vão ter que ser indicados para o setor de aparelho, né? Ortodontia. Certo, aí depois tem que correr, tem que tentar resolver de outra forma. Agora, lá vocês têm alguma fila de espera? Como é que faz para receber o atendimento na clínica? Na parte da bebê clínica, é uma coisa muito bem tranquila. Os pais podem só entrar em contato por telefone ou indo pessoalmente à bebê clínica. Onde que funciona? Lá no campus? Na sede urbana. Ah, tá. Na Rua José FOA. Bonifácio. Tá. Então, só que esse detalhe é importante. Até os 6 meses de vida. Para fazer se tiver a passado matrícula. Dessa fase... Aí ela vai ser atendida no tratamento de rotina, mas não entra num programa de acompanhamento. Ah, tá. Ela só resolve o problema que ela tem e terminou. Entendi. Agora, o projeto de atendimento odontológico ao bebê, ele tem esses 10 anos que eu me referi, essa primeira década, mas ele tem que ingressar até os 6 meses. É só se dirigir lá, feita a matrícula, e os pais são convidados para uma palestra, que é obrigatório, pré-requisito. Certo, e também não pode faltar, né, Robson? Tem que ter frequência. Ah, sem dúvida. Isso daí é um trabalho que nós já fizemos também. Os bebês que os pais faltam, tendem a aparecer os problemas. Para você ver a importância da sequência do acompanhamento nessa fase que os pais ainda têm uma certa hesitação, né, nos cuidados. O acompanhamento serve para isso, para a gente motivá-los, não é? Porque às vezes o bebê nessa fase nem dente tem. Tem poucos dentes. Então é uma fase até fácil de você lidar com a criança. O que daqui a pouco já não vai ser tão realidade. Agora isso depende da conscientização dos pais, né? Como você disse, o bebê não tem dente, não precisa cuidar, não Ele precisa dependente totalmente. Agora, outra coisa, você falou que pode ligar para a bebê clínica para agendar e se informar. Qual que é o telefone? É o 3636-3235. 3636-3235. O outro da bebê clínica é só nos horários do funcionamento da bebê clínica. Esse daí é melhor. Então, 3636-3235. E é tudo de graça. O tratamento é todo gratuito ao longo desse período aí que ele vai permanecer conosco. Tá, agora voltando ao início da nossa conversa, em relação às novas regras dos Estados Unidos, a gente está fazendo tudo igual ou tem alguma coisa que difere deles? Basicamente, as orientações são as mesmas, mas há algumas diferenças, como a questão do flúor, não é? No creme dental, a utilização dele de forma tópica, porque lá na bebê clínica, a mamãe leva para casa um flúor para aplicação diária. Né? Tá. Então, como os Estados Unidos experimentaram algumas décadas atrás, não é? Uma melhor qualidade de saúde bucal do que o Brasil, eles trabalharam muito pouco com o flúor após conquistada esses resultados bons, entendeu? O Brasil, naquela época que eles estavam com bons resultados, o Brasil foi um país que tinha muita dificuldade na área da saúde bucal e ainda tem, a verdade é essa. Mas como a gente observou uma melhora muito grande, e um dos fatores importantes foi o acesso da população aos atendimentos e aos produtos fluoretados. Até a flúor na água também, né? Exato, sem dúvida. Então quer dizer que ainda hoje, na realidade nacional, se utiliza em escala elevada o flúor nas suas diversas formas. E os Estados Unidos já tem um pouquinho de está numa situação mais confortável. Exato, nesse aspecto aí. Apenas que agora eles estão mudando, fazendo essas alterações também na faixa etária. Que de uma forma geral, esse atendimento, Alessandra,
pioneiro no Brasil, viu? É, né? É pioneiro A no FOA Brasil. também é pioneira? Junto com a faculdade, a Universidade Estadual de Londrina. A Bebê Clínica lá tem 25 anos. Nós aqui temos perto disso também, Temos né? 18 anos. Então, logo que eles estabeleceram o trabalho, nós tivemos lá algumas visitas, isso já há 20 anos atrás, e a partir daí trouxemos todo o know-how, a experiência e estabelecemos aqui. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá. E eu vou repetir aqui o telefone da Bebê Clínica, é o 3636-3235. E a Bebê Clínica funciona na sede ali na José Bonifácio. O número deve ser 1000 e pouco, né? 1193. 1193. O José Bonifácio ali na Vila Mendonça. O horário de funcionamento, Robson? Da Bebê Clínica. Da Bebê Clínica. É a terça-feira à tarde, a partir das 14 horas, até o fim da tarde. E na quinta-feira de manhã, das 8 horas da manhã até o fim da manhã. Então tem que ligar nesses dias. Ou não? Não necessariamente. Esse número pode ser qualquer horário. Qualquer dia da semana. Isso, de segunda é o outro a sexta. da Bebê Clínica que é mais específico, a gente só passa ele para quem já está participando atendido do programa, né? Certo. Então de segunda a sexta no horário comercial é só ligar 3636-3235.